Diz assim, Lucas 7, versículo 11 a 15. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade o acompanhava. Quando o Senhor viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o esquife, até o caixão, e tocou nele, e os carregadores pararam. E ele disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus devolveu a sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. E essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda parte aos seus arredores. Glória a Deus. Eu gostaria de terminar a primícia falando um pouquinho disso, porque hoje eu estava em casa e o Senhor falou comigo sobre isso, que aqui Jesus, ele interrompeu um desfile de morte. Jesus aqui interrompeu um cortejo. E o Senhor estava falando comigo das primícias, qual é a lição que eu tiraria nesses 7 dias. Porque nós vivemos 3 primeiros dias de muita guerra. Guerra na mente, guerra de ataques, guerra de lutas. E a gente foi vendo assim o romper, é como uma cebola que você vai tirando de casca em casca, de camada em camada. E quando chegou, se eu não me engano, no sábado ou no domingo à noite, parece que alguém deu uma marretada nas estruturas e rompeu. E o Senhor falou comigo sobre isso aqui na primícia. Disse: eu estou interrompendo um desfile de morte. Morte da fé, morte de perseverança. E você vai perceber uma coisa, que Jesus não tocou na viúva. Ele não tocou na viúva que perdeu o marido, ele não tocou no menino morto, ele tocou no caixão, no esquife. Ou seja, ele tocou numa estrutura que estava carregando aquela morte. E profeticamente falando, eu vejo que Deus vai fazer isso no Brasil. Ele vai tocar em muitas estruturas, pastor Ismael, que estão carregando morte. Carregando morte como? Porque do púlpito já não é mais gerado vida. Jesus tocou nessa viúva, eu vou usar aqui algumas simbologias para a gente entender. A viúva fala da velha geração que perdeu o marido. Ele não tocou no menino morto, a nova geração, ele tocou na estrutura. Tem algumas estruturas que elas estão parando o crescimento das próximas gerações. Nós precisamos entender que se nós não tivermos atitudes corretas na nossa mente, não é só a igreja cheia de gente vazia, irmãos. Não é só ter uma igreja cheia, é celebrativo, eu amo isso. É muito importante você chegar numa igreja e tá tanta gente. Quando eu cheguei aqui hoje, tanto carro lá fora, tanta gente entrando, fila no café, fila no banheiro, fila aqui, fila ali. Eu disse: meu Deus. É gostoso. Quer ver um pastor feliz? Enche a igreja de gente. Mas mais do que encher uma igreja de gente, nossa responsabilidade é com esses meninos e com essas meninas que estão sentados aqui no chão. Amém? Porque amanhã depois muitos de nós, daqui a alguns anos, vai demorar, nós não vamos mais estar aqui. E eles vão dar continuidade a isso. Que evangelho nós estamos deixando para os nossos filhos? Jesus, irmão, está tocando em muitas estruturas religiosas para trazer de volta a vida, para trazer de volta a compreensão, o entendimento e a alegria da velha geração que perdeu a alegria, que perdeu tudo.
que não vê seu trabalho continuar. Eu acho que não tem coisa mais frustrante do que você não ver o seu trabalho continuar. De você não ver continuidade naquilo que você já fez um dia. Ele parou o cortejo fúnebre, ele parou a morte de um tempo para consolar uma mulher desesperada. Eu já falei isso aqui, mulher, né? Nós simbolizamos como a igreja. E ele ressuscita o menino, aquilo que é novo. Aquela mulher, a viúva de Naim, a vida dela estava desgraçada, porque ela não tinha marido e era o filho único. Ela precisava daquele filho como um arrimo de família, porque uma mulher sem marido e sem um filho para sustentar, certamente, irmãos, ou ela ia mendigar, ou ela ia ter que se prostituir. Para aquela época era assim que acontecia, mas Jesus apareceu. Ele parou a morte e trouxe esperança. Irmãos, daqui a pouco, daqui a alguns minutos, nós vamos terminar essa conferência. Foram 7 dias, contando com café, 8 mensagens, contando com a virada do ano 9, que nós falamos de um mesmo assunto: luz na mente, fogo no coração. E nós vamos ter que continuar isso, continuar debaixo de graça, debaixo de sabedoria, mas nós vamos ter que continuar isso nas nossas vidas. Nós precisamos continuar isso no nosso coração. Naim significa conforto e formosura. Isso é um perigo quando a gente acha que está tudo bem, tudo calmo, tudo tranquilo, aí algo inusitado acontece. Talvez Naim era um bom lugar para se viver, mas não era um bom lugar para se morrer. E a gente precisa pensar nisso também. Nesse momento aqui, 3 grupos esbarram com Jesus: os seus discípulos, o cortejo e o povo em geral. E eu acredito que nos próximos dias a ação de Deus sobre a terra, ela vai separar esses 3 grupos. Parece que hoje está tudo muito misturado, mas a ação de Deus na terra, ela vai separar esses grupos: os seguidores de Jesus, discípulos fiéis, os seguidores da morte, aqueles que ficam ao lado pela dor momentânea, mas não seguem Jesus, porque o resto, irmão, é só multidão. É só multidão. E você vai perceber que Jesus não tem planos com a multidão. Jesus tem planos com os seus discípulos. Por isso que quando ele ressuscita, ele volta para os seus discípulos. Ele não volta para a multidão. Então o plano de Jesus não é com a multidão. Então não se impressione com igreja cheia, com igreja grande. Isso por necessidade nós precisamos ter, para treinamento, para ter cultos. Quanto mais gente sendo salva, melhor. Aleluia, amém? Mas Deus quer nos usar. Não é só nos salvar. Jesus quer nos usar. Se fosse só salvar, Ele teria nos levado. Você aceita Jesus, já morre aqui mesmo, no altar. Mas Ele quer te treinar para aquilo que está por vir. Ele quer te ajudar. Ele quer que você desenvolva aquilo que Ele chamou você para ser e para ter. Então, quando você descobrir que você é a imagem e semelhança de Deus, você vai valorizar o que você carrega. Aquele dia Jesus parou o cortejo, tocou na estrutura, trouxe vida para o menino e devolveu para sua mãe. É como se ele estivesse dizendo para aquela viúva: você não está mais perdida. Você não vai mendigar nos próximos dias. Você não vai se prostituir nos próximos dias, porque eu estou aqui botando a mão para dar continuidade na vida. Jesus vai tocar assim, irmãos. Ele vai derramar sua unção sobre a igreja brasileira. E quando a gente fala que Ele vai derramar a unção na igreja brasileira, as pessoas pensam: Deus vai derramar a sua glória, o seu poder, a sua unção. Mas, querido, a presença de Deus, aquilo que nós lemos ontem em Jó, ela é assustadora. Ela chega a causar pânico. Por quê, irmãos? Porque ninguém pode enganar, ninguém pode mentir, ninguém pode persuadir na presença de Deus. Na presença de Deus, ela mostra você para você mesmo. A presença de Deus revela quem você é para você mesmo, no seu estado, como você está. Como nós lemos ontem, um espelho é como um espelho.
Então, quando eu e você descobrimos que nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós vamos valorizar o que carregamos. Até cantamos ontem, quero que valorize o que você tem. E é uma música, mas nós precisamos valorizar. Se você entender isso na sua vida vai se tornar mais criativa e mais produtiva. Oi? Tem. Feber. Gabriela Rocha. Amém. Que beleza. A sua autoimagem é um leme desse barco, irmãos. A sua autoimagem é o leme desse barco. Irmão, deixa ela aqui, tá bom? Ela é lá do Mato Grosso do Sul, eu conheço ela. Já teve em outros seminários comigo. Canta demais. E profetiza, viu? Então fica quietinho aí. Se eu falar alguma coisa para você, você escreve. Oi, meu amor. Glória a Deus. Tira o pé do chão. Nós achamos o que procuramos. Nós achamos o que procuramos. A psicologia chama isso de percepção seletiva. Nós achamos o que procuramos. Então, se você procurar qualidade nas pessoas, você vai achar defeito também. Mas o que nós estamos procurando nas pessoas? Quando olho para alguém, o que é que eu procuro? O que é que eu estou procurando naquela pessoa? Eu estou procurando o que ela tem, eu estou procurando o que ela é, eu estou procurando saber o que ela faz. Porque, irmãos, se eu não ver o Espírito de Deus na vida daquela pessoa, eu não vou ter interesse em ajudá-la. Porque a minha alma precisa estar sadia para entender isso. A alma, ela faz o corpo ficar bonito ou feio, né? Tem um texto na Bíblia que diz que o coração alegre faz o quê? Formoseia o rosto. Então eu preciso olhar além da epiderme, eu preciso olhar além da maquiagem, além da aparência. E você vai ver o quê? Você vai ver o espírito daquela pessoa. Você vai ver o sofrimento daquela pessoa. E você vai se interessar em servir e em ajudar. A verdadeira beleza, irmão, está no coração. O pecado nos deixou feio, deformado, nos borrou, nos tirou da imagem de Deus. Irmãos, a beleza de fora, ela não substitui a beleza de dentro. Amém? A beleza de fora não substitui a beleza de dentro. Deixa eu te falar uma coisa séria. Nós estamos comprando um terreno, compramos e queremos construir um templo. Mas se esse templo se tornar um ídolo, se tornar alguma coisa assim que vai nos tirar da simplicidade que o Senhor nunca nos dê. Porque nós não queremos nada que nos tire daquilo que o Senhor tem. O Senhor está dizendo que pode? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo, irmãos, que a gente só precisa cuidar nos novos níveis que Deus está nos levando, porque Ele está nos levando. Diga para alguém que está do seu lado, você precisa entender o nível que Deus está te levando. Você precisa entender que não é a beleza exterior, diga para ele, é a beleza interior. É ver aquilo que ninguém vê. Porque aqui Jesus não ressuscitou só um jovem. Ele trouxe vida para uma viúva que não tinha mais o marido, ia perder o filho e ia se sustentar como? Naquela época, irmãos, ou ela mendigava ou se prostituía. 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4 diz assim: não se preocupe com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras ou roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro, aquela que não desaparece. A beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Provérbios 31:30 diz que enganosa é a graça e passageira a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Irmão, diga comigo, mentes bem alimentadas. Irmãos, a emoção que você alimenta vai dominar a sua vida. A sua mente precisa ser alimentada com a palavra de Deus. Você precisa confessar a palavra de Deus. Você precisa ler e confessar a palavra de Deus. Se você tiver dificuldade, leia a Bíblia alto, em voz alta, para você ouvir, para você confessar. Até porque a fé não vem pelo ler, vem pelo ouvir.
Já pensou você lendo em voz alta e ouvindo o que você está falando? Nós podemos sim controlar os nossos pensamentos. Os nossos sentimentos são fruto dos nossos pensamentos. Eu só quero passar sabe assim, botar a tampa em cima de tudo. Porque hoje eu vim assim, eu não queria nem pregar hoje, essa que é a verdade. Eu queria que a gente só trocasse presente, se abraçasse e fosse embora. Mas só para fazer assim um deuteronômio, uma lembrança daquilo que já foi dito. Então nós podemos mudar os nossos sentimentos. Sim, pastor, podemos, mudando o nosso modo de pensar. Não olhe para onde você já esteve, olhe para onde você precisa ir. Não meça você por aquilo que você já viveu. Vá para onde você precisa estar, para aquilo que Deus tem para a sua vida nos próximos dias. A chave da produtividade é andar no seu chamado, não é andar olhando para o passado. Esse saudosismo, ele é bom, irmãos. Algumas coisas que a gente lembra nos traz segurança, nos leva de volta. Mas esse saudosismo é perigoso, irmãos, porque você está sempre com medo de entrar no novo de Deus. Não tenha medo de entrar no novo de Deus. Não tenha medo, porque o que você foi chamado para fazer e para viver, você pode fazer e viver. E não se compare, irmãos. Uma formiga, ela pode ser a mais trabalhadora, ela nunca vai produzir mel, porque esse não é o trabalho dela, é da abelha. Então faça o que você foi chamado, aonde você está. Quando você faz o que você foi chamado para fazer, aquilo se torna o que você gosta de fazer. Quando você faz o que você foi chamado, às vezes você diz, eu até faço, mas não é o meu chamado. Mas aquilo vai se tornar o que você gosta de fazer. Eu falo para você, eu nunca quis ser pastor de uma igreja. Eu nunca quis ser pastor de uma igreja. Mas eu ouvia Deus que tinha que fazer. Eu vim sem vontade de ter, sem vontade de fazer, mas aquilo passou o que eu gostava, o que eu gostei de fazer. Então, se você faz o que você tem que fazer, aquilo se torna o que você gosta de fazer. Então você dará o seu melhor. Ninguém vai precisar te empurrar, porque agora aquilo não é só o que você tem que fazer, é aquilo que você gosta de fazer. Agora, como é que eu faço para encontrar essa esperança? É necessário você ir além do desespero, além do medo, além da culpa. De novo, vou falar de mente. A sua mente precisa estar formada em Cristo, irmãos. Lamentações capítulo 3, versículo 21. O que é que você faz? Você traz à memória aquilo que te dá esperança. Não fica pensando só em coisa ruim. Fica pensando na parte boa. E aquilo que aconteceu de ruim com você, que você possa dar as boas risadas daquilo que tentou acabar com a sua vida, tentou destruir seu casamento, tentou destruir seu lar. Irmãos, diga comigo, a esperança é ativa, ela não é passiva. Então deixe a sua esperança e não os seus sofrimentos moldarem o seu futuro. Que seja a sua esperança e não os seus sofrimentos que vão moldar o seu futuro. Irmãos, a esperança é ativa, ela não é passiva. O que um lavrador faz quando ele espera uma grande colheita? O que é que ele faz? Ele cuida da semente, ele irriga a terra, ele arranca a erva daninha. Isso é o seu trabalho, não é o trabalho de Deus. A terra por si mesma frutifica, mas você tem o seu trabalho. Se você espera uma grande colheita, você tem que cuidar da terra, cuida da semente, irriga a terra, arranca a erva daninha. Isso é o seu trabalho. A esperança é a profecia do futuro. Eu tenho esperança. Mas aquela pessoa, mas eu tenho esperança nela. Aquele cara, eu tenho esperança nele. Mas ali nunca deu fruto, mas eu tenho esperança que vai dar. Eu tenho esperança que vai mudar. Amém? Agora, o que é que produz a esperança?
A tribulação produz a perseverança, e a perseverança produz a esperança. Romanos capítulo 5, versículo 3 em diante. A tribulação produz a perseverança produz a experiência, a esperança. É isso, né? Somente isso. Também gloriamos as próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão. A esperança, ela não traz confusão. Versículo seguinte, versículo 5. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. Quem vive na esperança não vive confundido. Tem gente que só vê derrota no futuro, só vê problema na vida dos outros no futuro, só vê derrota no futuro, só vê derrota, só vê derrota. Eu já contei isso, mas eu vou contar de novo, porque eu gosto das histórias antigas, Mateus. 2001, 2002, nós tínhamos um irmão que congregava aqui com a gente. Irmão, toda semana ele tinha um sonho comigo, toda semana. Um dia, meu carro tinha 3 rodas, ele andava assim. O outro sonho, 2 cachorros, Rottweiler. Eu disse, irmão, não dá para ser um pinche, tem que ser um Rottweiler. 2 Rottweiler corriam atrás de mim, um mordia aqui e o outro mordia aqui. Eles arrancavam pedaços da minha bunda. Eu disse, que bunda, irmão? Eu nem tenho bunda. 2 Rottweiler. Um dia eu pulei de um avião e o paraquedas não abriu. Outro dia eu pulei de uma ponte, caí de cabeça na lama, ficou só os pés de fora. Irmão, toda semana ele tinha um sonho. Um dia ele pegou eu atravessado assim. Eu estava atravessado. Aí eu estou chegando, ele disse, pastor Luiz, tive um sonho. Eu disse, não quero ouvir. Não quero ouvir. Eu disse, por quê, meu pastor? Eu disse, você não sonha uma coisa boa comigo, é só ruim. Pô, o senhor só me vê derrotado, moído, destruído, acabado, perseguido, desamparado. Eu disse, mas hoje o sonho era bom. Eu digo, então conta logo que eu preciso ouvir uma coisa boa. Irmãos, por quê? Porque você precisa ter esperança no futuro. Você precisa ter esperança nas pessoas. Você precisa olhar as pessoas com esperança. A esperança não é confusão. Quem vive em confusão é porque não anda em esperança. A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Agora vai começar a tribulação. Tribulação, perseverança. Perseverança, experiência. Experiência é esperança. Você está me entendendo, querido? A esperança é a profecia do futuro. Você fala como acredita que vai acontecer. Você faz os preparativos e age como se estivesse acontecendo. Abra sua Bíblia comigo, Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8. Diz assim: por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Veja como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera, com grande expectativa aguardam o amadurecimento da sua preciosa colheita. Sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próximo. Ah, pastor, mas é difícil, a gente é humano. Aí você pula para o versículo 17 deste mesmo capítulo, que diz assim: Elias era homem como nós, e no entanto, quando orou ele orou como? Insistentemente, para que não caísse chuva. Não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra começou a produzir as suas colheitas. Tem alguém perto de você? Diga para ele: a paciência é a grande virtude de um profeta. A paciência é a grande virtude de um profeta, Ulisses.
Nós estávamos conversando hoje, o Fábio estava falando disso ontem. A paciência é a grande virtude de um profeta. Elias orou de acordo com o que Deus lhe disse. Deus disse: ora para não chover. Aí você foi lá e profetizou: não vai chover. Mas 3 anos e meio, Deus falou o quê? Agora vai chover. E quando Deus muda, você tem que mudar. Não, eu não mudo, porque a minha palavra, eu não mudo. Você tem que mudar sim. Se Deus mandou falar outra coisa, você fala outra coisa. Você não fala o que você quer. Mas Deus muda. Isso é se tornar administrador dos mistérios de Deus. Isso é entender, irmãos, que você pode parar muito cortejo. Não, mas Jesus fez isso. Você pode parar muitas mortes das próximas gerações. Você pode tocar em muitas estruturas. Você pode tocar com a sua oração, com a sua intercessão, com a sua proclamação. Não é ir lá profetizando coisas ruins para que aconteçam coisas ruins, não. Diga: vai acontecer coisas boas, porque o Senhor vai derrubar essa estrutura. As estruturas que nós colocamos na nossa mente. Isso é se tornar administradores dos mistérios de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo de 1 e 2, diz o quê? Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Sabe o que é um dispenseiro, irmãos, do mistério? É um administrador. Essa palavra administrador vem da palavra economia, que é a mesma palavra para economos, que é economia. A mesma palavra que é de economia é um administrador. É esse texto aqui. Administrador do lar, administrador dos afazeres do lar, um administrador superintendente, administrador de território, supervisor de finanças. Isso é administrar. Mas o que tem a ver dinheiro com mistérios de Deus? É mistérios de Deus, muito. Se a Bíblia diz que você vai colher até onde não semeou, Jacques, isso é administrar mistérios. Administrar mistérios é você colher até onde você não semeou. Então, quando você vê um cortejo, quando você vê alguém, sabe, que está perdendo as próximas gerações, em vez de você atacar e dizer: é por causa disso, é por causa daquilo. Não, para. Use a graça que Deus te deu. Traga vida, traga esperança para as pessoas. Use o microfone para trazer vida, esperança. Não tem a ver com palavras motivacionais, tem a ver com empoderamento. Eu estou empoderando você aqui nesses 7 dias para dizer: saia daqui de cabeça erguida. Sua vida vai mudar se você quiser. Se você deixar Deus fazer, vai mudar, meu irmão. Esse desfile de morte vai acabar na sua descendência. Vai acabar na sua descendência. Ah, mas na minha família todos morriam do coração. Você e seus filhos não vão morrer. Na minha família sempre tem alguém com câncer. Na sua família, na sua descendência, não vai ter, em nome de Jesus. Na minha família sempre teve adultério, na minha família sempre teve divórcio, mas na sua vida e na sua descendência não vai existir. Você é um administrador dos mistérios. A mente natural diz assim: quando você crescer você vai entender isso. Não. A mente espiritual diz: se você não se tornar como uma criança. Oi, meu amor. Tudo bem, meu amor. Mais um vídeo do sermãozinho Luiz. Tem que subir no palco. Ela está dizendo que foi mais um videozinho especial do seu irmão Luiz Hermínio. A igreja tem que descer na rolaria de Deus. A igreja tem que descer na rolaria de Deus. Desce com o vaso velho e quebrado e sobe com o vaso novo.
como vaso velho e quebrado, sobe como vaso novo. É minha profeta, aleluia. Maluco é você, Satanás, que não tem a mente de Cristo. Doido é você, diabo, que não tem a mente de Cristo. Ah, levanta sua mão e solta, porque desceu um rio aqui. Ah, desceu um rio aqui, irmão. A igreja tem que descer na olaria de Deus. Tem que nascer de novo. Aleluia. Maluco é você, diabo. Ela é profeta. Não, levanta sua. Os irmãos correram lá dentro, que estourou uma potência e começou a pegar fogo na potência. Mas fique tranquilo, já está resolvido. O negócio é violento, irmão. Não mexe não. Deixa eu te falar uma coisa. A mente natural diz assim: quando você crescer você entenderá. Mas a mente do Espírito, a mente de Cristo, ela diz: quanto mais criança você for, mais puro você será, e mais fácil você entenderá o reino de Deus. Eu estou falando criança não no sentido de ingenuidade, eu estou falando de inocência. Por isso, então, deixe vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Eu preciso ter uma mente pura, irmãos, para entrar em alguns lugares do reino. Eu não entro com uma mente intelectualizada, eu entro com uma mente pura. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Vou falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa que você vai dizer: esse cara é um herege. Eu vou falar uma coisa que você vai dizer assim: não, é muita loucura. Deixa eu te falar uma coisa. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Eu preciso recordar. Não é do passado. Trazer à memória o que dá esperança não é pensar no passado. Eu preciso recordar que eu estava com Ele antes da fundação do mundo. Eu preciso recordar, Fábio. As coisas que eu preciso lembrar é antes da fundação do mundo. Eu preciso lembrar das minhas origens, da onde eu vim. Não é lembrar do seu passado, porque a criança vai lembrar o que do passado? Quer que uma criança vai lembrar do passado? Porque ela não tem passado, ela tem origem. Coração, irmãos. O Espírito Santo te fará lembrar todas as coisas, a Bíblia diz. O Espírito te fará lembrar todas as coisas antes, irmão, da fundação do mundo. Os adultos lembram do passado na sua vida na terra, mas as crianças não têm muito o que lembrar do passado. Oi, Chu, você viu a bagunça que nós fizemos aqui? Uhul. Tira o pé do chão. Tira o pé do chão. Sim. Faz chover.
bravas com porta céu. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca. Uou! Eu sei que não te mereço. Vem cá. Não é estragar a celebração, mas Jeremias 17 não é para celebrar. Jeremias 17 é Deus mandando Israel. Jeremias descendo a casa do oleiro, porque Israel não estava aceitando a proposta de mudança. Tem que aceitar. Nós precisamos primeiro aceitar a proposta de mudar a maneira de pensar. Jeremias 17 fala do povo escolher os seus próprios caminhos. E Deus está mostrando para Jeremias, vai lá e veja que mesmo depois do povo escolher o seu próprio caminho, eu possa alterar a sentença que eu tenho pelo povo. Então a gente precisa entender a palavra que vem e entender que Deus está nos chamando para uma responsabilidade de mudar a maneira de pensar. Porque Deus muda. Ele diz, se eu disser que vou trazer uma sentença de juízo, e o povo, porém, se arrepender dos seus caminhos, eu tiro e faço tudo de melhor para ela. Mas, por acaso, se uma nação que está fazendo tudo o que eu quero, fazer os seus maus caminhos, eu vou destruir e não vou abençoar, como eu disse. Jeremias 17, Deus está falando, se vocês mudarem, eu mudo. Essa é a proposta. Se nós mudamos, Ele muda conosco. Ele altera aquilo que parecia ser inalterável. Ele modifica aquilo que parecia não poder ser modificado. Se a gente muda a nossa postura. E é interessante ela puxar a canção, vem fazer o que nenhum homem fez. Que nenhum homem viu. Davi Fernandes, isso. Porque a gente precisa pensar nela e não continuar fazendo as coisas que nós fazemos sempre, porque queremos ver o que não foi feito ainda. Então são essas palavras do Senhor para nós. Glória a Deus. Você viu que ela cantou? Desce como um vaso velho e quebrado e sobe como um vaso novo. Mude a sua maneira de pensar, que você vai mudar as suas declarações. Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desemboca o vaso, Jesus. Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Eu não vou fazer. Você está me entendendo? Então mude a sua maneira de pensar acerca do azeite. Mude a sua maneira de pensar acerca do Evangelho. Acerca de não torcer o Evangelho para suprir as suas necessidades. De não aplicar o Evangelho na sua carência. De não ver o Evangelho a partir da sua carência, melhor dizendo. Nós precisamos entender os desígnios de Deus, irmãos. A minha oração é que nesses 7 dias nós venhamos entender o que o Senhor falou aqui conosco. Tire essas cordas para mim aqui. E eu quero terminar com você aqui na frente. Chama a mãe dela ali, ó. Mamãe está chamando.
chama, Gabriel. Ó, ela quer dar um presente para você. Ó, essa é a mãe dela. Posso colocar isso aqui para trás? Pode. Só deixa isso aqui para mim, tá? Obrigado, Fábio, por essa palavra. Traz a esperança. Não é lembrando do passado, é lembrando da origem, da onde você veio. Amém? Da onde você veio. A velha estrutura, irmãos. Me falta tempo para falar de Hebreus, mas eu não quero mais encher você de palavra. Eu quero que você leve essa esperança de viver no Espírito, de viver chamando a existência aquilo que não existe, de trazendo luz, pedindo para o Senhor iluminar nossa mente, porque isso não tem a ver só com primícias, irmãos, isso tem a ver com o que nós vamos viver esse ano. Tempo de restauração. Chegue mais para frente, se você puder, para dar mais espaço para quem está vindo. Abre essas portas, irmãos. Pode abrir, deixar elas abertas já. Pode deixar aberta. Pode deixar aberta. Para nós foi um privilégio servir vocês 7 dias aqui. Para nós foi um privilégio receber todos vocês que vieram de várias cidades do Brasil, até de outros países. Para nós foi um privilégio. Nós queremos louvar o Senhor, mas como disse o Fábio aqui, que é a proposta desses dias. Primícias é a proposta para a gente viver nesse ano. Por isso essa casa, ela faz primícia há muitos anos, com o objetivo de receber a direção do Senhor, as diretivas de Deus, as sentenças de Deus, gerando generosidade, arrependimento, gerando direção do Senhor para nós. Então eu quero pedir, pode entrar vocês, pode entrar também, não tem problema não damos jeito, depois vai ter que sair mesmo, não é? Nós queremos pedir que você não distraia a sua mente nesse ano, que você cative a sua mente à obediência a Cristo. Sai do seu lugar. Eu quero pedir aqui para os nossos pastores, nós vamos encerrar, todos aqui na frente, todos. Venha aqui na frente interceder por essas pessoas. Nós vamos encerrar, todos os pastores, nossos filhos, porque a nossa casa é sacerdotal. Embora alguns de nós ainda não foram consagrados a pastores, mas nossa casa é uma casa sacerdotal. Está cheia. Nós queremos orar com você, que não haja distração na mente nesse ano. Quero orar com todos vocês e nós vamos terminar aqui. Ande naquilo que Deus tem. Ande naquilo que Deus tem na sua vida. Aleluia. Oh, o Espírito Santo de Deus. Brabassoria calabassoria lamandaralabashai. Checaralabassoria lalamandara. Xerebacalabassoria lalamandara. Senhor, despeja sobre nós nesse tempo mais clareza, Senhor. Mais clareza, Deus, daquilo que o Senhor tem. Despeja sobre nós, Senhor Deus, mais entendimento. Mais entendimento, Pai. Nós louvamos e glorificamos o Teu nome, Jesus, Senhor da eternidade. Abre a nossa mente, Senhor, para funcionar, para despertar a partir do Senhor um novo tempo, Pai. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor não nos permita sair desse propósito, que o Senhor não nos permita distrair daquilo que o Senhor tem. Aleluia, Jesus.
Aleluia. Pastor Jacques, ora aqui um pouquinho. Deixa você ir, te quero Música da moradinha. pra sempre aqui, te busco com todo o meu coração. Sobre o que o Charles está cantando, eu gostaria de fazer um convite para você. Ponha uma das suas mãos no seu coração e a outra mão ponha na sua mente. Quando o pastor Luiz estava falando sobre nós trazermos a memória, de que lugar nós trouxemos a memória, o que nos dá esperança? A gente traz do nosso coração, onde está o nosso homem interior. Entenda, essa criança aqui, ela determinou a palavra que estava sendo liberada durante essa noite, e o que saiu da boca dela foram decretos proféticos que foram liberados no reino do Espírito. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então não se trata de você ser um PhD intelectualizado ou um analfabeto que assina um nome com a sua impressão digital, porque independente do seu nível de conhecimento, o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Esse nível de sabedoria está disponível a todos. Nós não somos um clero separado de um povo. O que Deus está movendo nesse altar está à sua disposição para o seu lugar secreto, para a sua família, para a sua vida, para aquilo que Deus tem para você. E entenda uma coisa: enquanto você não aprender a corrigir o seu coração, a sua mente não será transformada. Essa semana, eu ainda não conversei com meu pastor sobre isso. Eu fui altamente confrontado no meu coração com a palavra que saiu desse altar. E eu cheguei na minha casa pensando e repensando e pensando inúmeras vezes, e eu não vi outra forma de resolver essa situação a não ser parar. Eu conversei com a minha esposa e disse: eu acho que eu vou ser reprovado naquilo que eu prego, porque aquilo que eu estou liberando com a minha boca não é aquilo que eu estou efetivamente vivendo, porque o meu coração, ele está fechado para aquilo que Deus está colocando na minha mente. Eu estou tentando mudar meu coração a partir da minha mente, mas é justamente o contrário. Eu primeiramente preciso permitir que o Espírito Santo toque no meu espírito, para que essa transformação interior, ela altere o meu padrão mental. Você pode ir para inúmeras imersões onde as pessoas vão trazer muitas informações incríveis para a sua mente. Você vai sair de lá ativado, despertado, mas se isso não alterar o seu coração, meses depois você vai incorrer no mesmo erro e nas mesmas circunstâncias que tinham te colocado naquela situação anterior. Quantos estão me compreendendo? Então não adianta nós ouvirmos uma semana incrível com palavras que vão nos levar, é o que Fábio falou, que vão nos levar para um outro plano, que vão nos levar para uma nova dimensão, que vão nos levar para um novo nível, que vão abrir a nossa mente, se nós não alterarmos a nossa forma de sentir. Eu pergunto a você: quem são as pessoas que você tem que voltar a amar? Quais são as coisas que você tem que deixar de amar? Quem você precisa perdoar? Quem você precisa incluir novamente no seu coração? Porque enquanto você for resistente, embora você não faça nada contra essa pessoa, embora você não se mova contra ninguém, mas você está tão resistente que Deus não tem como acessar a sua mente, porque o seu coração está fechado. A porta da sua mente é o seu coração. Nós precisamos entender o que Deus está fazendo aqui.
nós estamos com muitas resistências no nosso coração. Resistências em amar, resistências em incluir, resistências em perdoar, resistências em estender a mão, resistências em dar uma nova chance, resistências em caminhar mais uma milha, resistências em voltar a acreditar, resistência a voltar a ter fé, e isso está bloqueando totalmente o poder do Espírito Santo que precisa ser ativado nas nossas vidas. Se você quiser sair dessas premissas de uma forma diferente, a maior premissa que você pode entregar, talvez não seja um bem, seja o seu coração. Esse é o momento de você fazer essa oração. Feche os seus olhos. Kosoyodoroloman xeribacamando e me amanda labagá. Rocotorobalabagadaralam sorriabagadaralabagá. Senhor, em nome de Jesus, nós ordenamos agora que todos esses sentimentos destrutivos, que todas essas emoções tóxicas, cargas geracionais da sua ancestralidade que estão sobre os seus lombos e que você nem sabe por que você as carrega, que tem desenvolvido em você um coração fechado, um espírito de crítica, uma mente tapada, bitolada, que tem impedido o seu progresso e o seu desenvolvimento em Deus. Esta noite, essas muralhas estão sendo derrubadas. Na autoridade do nome de Jesus, nós ordenamos agora que esses grilhões em torno do seu coração, eles sejam partidos, que essas algemas elas sejam quebradas, que todo o peso que você carrega que não é seu, seja devolvido às pessoas de direito, e que você assuma a sua responsabilidade. Nós retiramos você do vitimismo, da rejeição, do abandono, nós retiramos você da crítica, da murmuração, do pensamento contrário. Nós te realinhamos, te reposicionamos com uma palavra apostólica e profética. Se não houver uma mudança radical, não haverá uma transformação para um novo ciclo, para um novo momento. O Senhor está nos levando para esse lugar. É um convite especial do Espírito. Talvez você diga assim: Senhor, eu não consigo. Eu sei que você não consegue, porque eu também não consigo. Não é na nossa capacidade, não é na nossa força, não é na nossa inteligência, é na nossa fraqueza, porque é na nossa fraqueza que a força dele se aperfeiçoa. Deus está dizendo para você prestar mais atenção em algo, sobre os sentimentos da sua mente e sobre os pensamentos do seu coração. Deus está invertendo as polaridades para que você entenda a pedagogia da eternidade, a didática do céu. Você está sendo conduzido a um novo lugar de compreensão das coisas espirituais. Eu vejo aqui mentes sendo dilatadas por algo que Deus está gerando como um rio de água viva do seu interior. Deixa eu lhe dizer algo. Eu não estou falando de cérebro, eu não estou falando de neurociência, eu estou falando do homem espiritual que está dentro de você. Ele precisa ser renovado, precisa ser transformado. Deus está aumentando o nível. Nessa noite o Senhor está aumentando a régua. Alguns atos foram feitos aqui como atos proféticos que elevaram o nível e elevaram a régua. E se nós não entrarmos nesse mesmo lugar, não haverá esperança para nós. Por isso, isso não passa pela sua mente, isso é gerado no seu coração. Comece a orar agora em línguas. Eu peço que você coloque a mão sobre os ombros das pessoas que estão ao seu lado.
Isso. Isso. Ministre um coração novo. Ministre um coração novo. Ministre um coração novo. Ministre um coração novo. E aí uma mente nova brotará. Com um coração novo, uma mente nova brotará. Shebe amasso e aldaralabasso e acanderelevasso e acadaralabagaralabagar. Chorolo cotoroma subiederelevasso e acadarabagarabagar. Isso. Não deixe passar pela sua mente. Deixa que Ele ministre ao seu coração. Permita que o Espírito Santo traga palavras, decretos, sentenças. Libere sobre as pessoas que estão ao seu lugar, ao seu lado. Deus não colocou você perto dessas pessoas por acaso. Há um movimento do céu aqui. Você foi atraído a estar perto dessas pessoas. O Senhor está levando você a ministrar sobre elas. Há palavras dentro do seu coração que precisam vir para fora agora. Deixe fluir o seu dom. Deixe fluir os seus talentos. Deixe fluir as suas habilidades espirituais. Deixe vir para fora. Geme amassoia kadagadarama. Chocotorobalama soia kadaramagara. Isso. Mentes livres. Mentes livres. Mentes livres. Até que nos tornemos um. Venha ser o fogo dentro de mim. Venha ser a chama em meu coração. Venha ser o fogo dentro de mim. Até que nos tornemos um. Venha ser o fogo dentro de mim. Venha ser a chama em meu coração. Venha ser o fogo dentro de mim. Até que nos tornemos um. Aleluia! Não desistirá até que tenhas tudo. Meu coração é teu. Tu não resistirás até que tenhas tudo. Meu coração é seu. Tu não desistirás. Tu não desistirás até que tenhas tudo. Meu coração é teu. Tu não resistirás até que tenhas tudo. Meu coração é teu. Venha ser o fogo
Ele não vai desistir até que sejamos totalmente dele. Totalmente. Espírito, alma e corpo. O espírito, a alma e o corpo. Bendize a minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome. Tudo que há em mim. Amém, irmãos? Levanta as mãos, aplauda ao Senhor bem forte. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Eu vou te abençoar, nós vamos assistir o highlight rapidinho e você vai embora, ok? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. A paz que excede a todo entendimento. Todo entendimento. Que você possa dizer um dia o que diz Salmo 103. Que nós possamos dizer tudo que há em mim. Bendiga o teu santo nome. E não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e de compaixão. Amém.